Eu dei o título de Arte e Educação Encontram-se na Praça. Então, proponho um exercício de atenção, prezando pela relevância de estarmos juntos em um momento singular da vida pública. Para iniciar uma conversa sobre o assunto educativos, mostras e docência em arte e lugares de criação, elaborei algo a partir das considerações finais da tese que defendi em 2017 e que problematizou as operações com a arte na formação docente em artes visuais, orientada pela professora Luciana Loponte. Fiz a descrição de algumas práticas discursivas realizadas no espaço entre a arte e os professores em formação e que, visando produzir o necessário conhecimento em arte para quem irá ensiná-la em escolas, também desenha modos de acessar e manejar com a arte realizados por um sujeito igualmente delineado no curso de licenciatura. Hoje não venho apenas retomar a tese, pois estando na Bienal 12, retomo o que encontrei nas Bienais do Mercosul desde a primeira edição. No final dos anos 90, queria muito frequentar o lugar onde estava tudo o que eu havia escolhido estudar e fazer. A primeira exposição de artes daquele tempo que eu tive acesso foi a Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em 1997, um ano antes de me tornar professora. O Brasil já tinha uma nova Constituição há um tempo e a educação havia sido atualizada. Nosso país passou a ter eleições e veio a se abrir ao mercado e ao circuito internacional da cultura e das artes. Tivemos a mobilização engajada de milhares de professoras e professores em defesa aguerrida para que a arte ganhasse legitimidade na lei, mas sobretudo na educação escolar diária, que é feita no imenso território onde os aparelhos de cultura são escassos ou inexistentes. Apesar dessa insuficiência, as artes visuais puderam entrar na escola pela via da imagem, entre aspas, continente e conteúdo de arte, só que portátil. Entendíamos que a imagem poderia ser o distribuidor do bem comum que a arte é, e a que todos devem ter acesso, assim como, a partir da imagem, desenvolviam-se a habilidade e a sensibilidade estéticas, ideais caros naquele contexto. Comemoramos muito a Lei de Diretrizes, que tornou obrigatória a arte na educação escolar, nos seus diversos níveis, e trabalhamos muito também para construir um ensino de arte que inexistia nas escolas. Mas não era só isso que estava por ser feito. Um modo de ser docente mostrou-se necessário e deveria ser produzido por um outro modo de formar os professores. Passados 20 anos, desenvolveu-se junto a tantas conquistas algo totalmente oposto e que penso dividir-se em duas tendências. Por um lado, aplicabilidades usadas para fins que desconsideram o que é próprio das artes e, por outro, uma desconfiança sobre as artes em geral e sobre a arte na escola também. Em comum às duas orientações obtusas está a atribuição de usos e fins por uma voz que pouco ou nada quer relacionar-se com os outros, que minimiza suas responsabilidades, as responsabilidades, a memória coletiva, a convivência e o tecido social. E pelas lentes do utilitarismo que vem da noção de rendimento e consumo, a arte é subtraída da educação básica em uma relação apressada e irresponsável que resume os porquês da arte pelos limites do mercado de trabalho, da moral de cada qual ou da criatividade capaz de animar a economia. O utilitarismo, a moral e a financiarização que tem sido aplicada para todas as faces da vida, quando empregados para a educação e arte, são maneiras de disseminar a condução de muitos pelos valores de alguns e de afirmar os velhos modos de agir que têm base em domínios específicos, ou melhor, em propriedades privadas. O que está ocorrendo em diversos níveis e modalidades é uma expressão precarizada do pensamento que empobrece a disposição necessária para criar e aprender, em conversação, sobre os bens comuns que são a arte e a educação. Precisamos agir em respeito e com responsabilidade às ideias que devem formar-se junto com os jovens para a intervenção deles no futuro. É algo que precisa ultrapassar as questões dos adultos de hoje, nós, portanto, com escusas aos jovens presentes, né?
Porque muitas vezes desenhamos o futuro para os mais jovens, partindo da nossa imaginação idealizada do passado. Exerçamos a presença no presente, portanto. Temos como motor exatamente o que construímos a muitas mãos e mentes no universo da educação e das artes visuais no Brasil, pois é fruto disso as muitas professoras e professores que ensinam arte, onde nada e tudo chega. Temos como fruto do nosso labor a existência da carreira docente em arte no ensino escolar, além da sólida área de pesquisa em arte e educação existente em diversos programas do país inteiro e suas conexões internacionais. Temos a mediação em arte, muito do que foi construído pela Bienal do Mercosul, uma profissão que atingiu altos patamares de reconhecimento e que tem seu espaço como via promotora de educação. Temos muito construído, mas temos várias perdas e sérios problemas também, mas agora é hora de exercer o melhor da nossa capacidade educativa, necessariamente acompanhada de uma atenção focada, uma escuta generosa e uma pedagogia abrangente. Com nossa atitude e movimento, façamos o nosso reposicionamento enquanto professoras e pesquisadoras, que somos na maioria, necessariamente sem intermediários e do lado de fora das instituições. Lugar para onde deve ir o que é bem público e desde sempre: a educação, o conhecimento e a arte. Contudo, no que me atenho como professora e pesquisadora, penso que carecemos revisar os rumos que educação e artes visuais tomaram, especialmente na perspectiva da formação inicial de professores, revisando os efeitos produzidos pelos modos de propor e acessar a arte na licenciatura e que são difundidos depois nos modos de propor e acessar a arte nas escolas. Defendo que cursos de licenciatura são um lugar para gostar da arte de outro jeito, porque a licenciatura é uma praça. Proponho deslocar as críticas recorrentes sobre a falta de arte no curso que forma professores e a suposição de que o possível para a arte em escolas tem a ver somente com restrições e negação. Se a arte for colocada em praça pública na licenciatura, será mais possível que ao seu redor ocorram situações de escuta e de igualdade para falar sobre as artes visuais em processos de educação e pensar pela arte o lugar onde vivemos e aprendemos com as pessoas. Formar professores assim teria a ver com afirmação de vida, de arte, de mundo, de transformação, principalmente porque estamos potencializados pela educação. A escuta e a criação de narrativas com as artes e com os estudantes em práticas comuns são mais que metodologias, são atitudes políticas pelas quais podemos mover os significados marcados e repetidos quando o tema é formação docente. Um curso de licenciatura pode extrapolar o que é dito pelos jargões, que a cada repetição tem como efeito aumentar a precarização do que tem a ver com a educação escolar. Um curso de licenciatura também pode extrapolar as diretrizes e as bases curriculares, cumprindo-as, se as universidades acolherem com o mesmo vigor a potência política dos jovens que chegam para estudar, apresentando a eles o campo artístico e a apropriação que a educação fez da arte, mas sem acomodar as asperezas produzidas por tal enlace, porque elas existem, não é? Nos termos do que eu pesquiso, estou me referindo à política da arte na licenciatura em artes visuais. Para além dos componentes curriculares relacionados à formação artística e à formação docente, nesse curso opera uma divisão em relação à arte, que, por uma parte, assume e enfatiza o discurso do campo artístico e, por outra, considera-o como um princípio fixo e inquestionável. A reivindicação de mais arte na licenciatura, muito difundida a partir dos anos 2000, no Brasil, pelo menos, né, deve dirigir-se não apenas ao aumento da quantidade de arte no curso, porque não considero ser mera questão quantitativa, mas sobre os
mas considero os modos de operar com as artes na formação de professores e faço a indagação política sobre o estabelecimento de distâncias e lugares bem marcados em relação à arte. Estes partem das subjetividades canonizadas, dos que pensam a arte, dos que a produzem e dos que a apreciam. Professores não estão ali naqueles lugares, mas pelos ditos destinam-se a afirmá-los. Os acessos específicos e delimitados pelo campo artístico, quando adotados literalmente, podem manter experiências com a arte que atendem exclusivamente ao seu campo organizativo, ao seu sistema e à racionalidade vigente da arte. Quando as demarcações do campo de possibilidades reconhecidas como arte apagam o que faz dela um acontecimento, permanece o jogo das autorizações, permanecem as etiquetas do que é ou não é arte e os crachás que podem e devem artisticamente ser os professores. Fica mais difícil a liberação de uma experiência comum com a arte e a transformação do espectro do possível para a educação escolar em artes visuais. Fica mais difícil perceber quando o ensino reitera um discurso autorreferencial do campo artístico e dificulta o reconhecimento do acontecimento artístico que se dá na vida e por fora dos vetores e operações do sistema. Existe, portanto, uma economia da arte na constituição da licenciatura, em artes visuais ao menos, que se expressa pela administração de identidades, as quais passam por verificações em diversos momentos, por exemplo, já na candidatura dos estudantes ao curso. Em várias instituições do Brasil, a prova de habilidade específica faz uma verificação bem forte, cuja mera existência impõe averiguações sobre a arte que o candidato teve na escola e também sobre o trabalho docente lá realizado. A prova específica verifica faculdades técnicas e produz a primeira identidade do graduando de estar apto para as artes, uma autorização para aceder ao meio acadêmico. A administração da arte, coisa que nenhuma licenciatura está imune, pode naturalizar o trânsito entre as bases estética e poética da formação e o ensino escolar de arte. São processos de naturezas e propósitos distintos e é fácil que a notabilidade da arte se sobreponha às complexas exigências da escola. Ou, no pior dos casos, é comum que o abandono da docência seja justificado pelo sufocamento do artista ou pela impossibilidade de fazer arte naquele lugar. Mas, se arte é acontecimento, então existe lugar onde não possa a arte vir a ser? Quando as identidades tendem a ser mantidas nas práticas com a arte, artista, curador, crítico, espectador, no caso da licenciatura, precisamos refletir que outras reservas e legitimidades ajudamos a conservar e quando contribuímos, como professores mesmo, ao confinamento cultural da arte, dirigido basicamente aos que detêm o código de acesso. Da perspectiva dos sujeitos da licenciatura em artes visuais, uma afirmação pouco convicta da docência atende bem ao caráter administrativo das operações com a arte, que produzem um sujeito, no meu entender, endividado, de uma docência artisticamente sempre enfraquecida, cuja sentença recai moralmente nas professoras e nos professores. Na história da licenciatura, houve época em que faltava arte mesmo, Porém, simplificar a questão pelo montante de créditos para disciplinas de História da Arte e dos ateliês não desfaz a regulação da conduta dos professores em relação à arte, ditando o que este pode e deve ser e como pode e deve ser a arte na escola. Materiais educativos de instituições culturais, embora tenham ampliado muito a difusão do ensino e da arte, muitas vezes o fazem reiterando a experiência artística desenhada de antemão pelo seu sistema ou pelo que pensam que deve fazer o ensino escolar. Importa observar quando a experiência com a arte vem conformada em certo tipo de práticas que hierarquizam as existências artísticas docentes e escolares e, ao fazer isso, distanciam a arte da vida e da posse de qualquer um, assim como é a arte que existe por fora da institucionalização. E aqui nós poderíamos pensar em todas as artes do corpo, da voz, do gesto, do desenho, que não têm legitimidade dentro das instituições.
Se pesquisei as práticas discursivas que estão entre professores em formação e a arte, há que repensarmos a linguagem que empregamos para dar acesso à arte no curso de licenciatura, ao menos. Repensar essa linguagem pedagógica é desejável, mesmo que nossas intenções metodológicas atendam ao que compete aos campos formativos da arte e da educação. Poderemos elaborar uma resposta ética para o que existe de mais colonizador, hierárquico e condutor nos modos de operar com a arte para a formação de experiências e existências artísticas em situações educativas. E me dirigindo para o final, perturbar, desde o chão de sala de aula até para fora dela, exercitando práticas dos conteúdos junto com os alunos em formação, é um dos momentos de reposicionar a prática da arte na licenciatura. Abrir o processo educativo no momento da formação do professor é uma maneira de expor e dispor para todos o espaço de criação que existe em toda a aula, mas que pode sucumbir quando a linguagem da aula atende ao esperado, mesmo que o que se espera seja o mundo da arte, que é o que mais prezamos. Trata-se de uma atitude política sobre as operações realizadas na formação docente, procurando formar um laço entre a arte e a realidade, o presente e a arte, pois mesmo que as artes de hoje venham se inserindo no cotidiano, nem sempre a sua intervenção altera os limites do campo de reconhecimento, nem os mecanismos de distinção. É exatamente porque a escola reúne indivíduos em um aqui e agora que o conhecimento pode ser liberado, inclusive da vocação autoempreendedora que tem nos atingido pela chancela da diferenciação pessoal. A formação docente com vistas à educação escolar é o lugar de considerar o pensamento como o que permite uma distância em relação a maneiras de fazer ou de agir, para interrogá-las mesmo sobre o seu sentido, suas condições e seus fins. Finalizando mesmo, de verdade, como viver os tempos atuais onde temos a sensação de que não há o que fazer? Mesmo que contraditório, penso em estabelecer, em um sentido generoso, práticas pedagógicas e práticas de cuidado e de exercício dos modos de ser e estar, preferencialmente sem intermediários. Precisamos exercitar o tempo e o espaço, nos desalojar da academia para estar com os outros, no sentido mais antigo e originário da palavra arena. Antes de zelar ou negligenciar o saber especializado e debatido por uma comunidade bastante restrita, penso em estudar muito mais do que nós já estudamos, para estremecer o modo de praticá-lo e para que o zelo se dê, mas entre nós, professores das artes, com as coisas do mundo que mais prezamos. A química que existe entre arte e educação, lá na praça. Obrigada.